Oi, gente! Hoje, o vídeo de hoje é muito especial, não só por causa do meu cenário novo, vocês estão vendo pela primeira vez. Se você tá aqui hoje, provavelmente, né, de duas uma, ou você já acompanha meu canal há algum tempo, já tem uma simpatia por mim, já criou um laço aqui comigo e gosta de me acompanhar, ou você gosta de acompanhar o canal Petlu e me viu no último vídeo delas, na collab, que eu vou deixar, inclusive, o link aqui nos cards pra vocês conferirem, caso vocês não tenham conferido ainda. Mas enfim, o que interessa é, né, o que eu quero dizer? As tchutchulinas estão aqui em casa. Ei, você tá animado? Eu tô muito animada. Porque isso é um momento que eu juro, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Ficar com as tchutchulinas aqui em casa. E eu tô gravando um vídeo. E esse vídeo tá muito legal, hein? Já deixa o like, se inscreve no canal. E comenta aqui se você quer mais vídeos sobre as tchutchulinas. As meninas do canal Petlu, a Luísa e a Helena, foram passar uns tempos, enfim, viajando. E roedores não são bons animais pra levar em viagem. Isso é muito estressante pra eles. E é melhor eles ficarem quietinhos no canto deles. Então a Luísa e a Helena pediram pra eu cuidar das ratinhas. E elas estão aqui em casa. E eu queria contar pra vocês como tem sido essa experiência de ter roedores sociais, de ter camundongos. Enfim, é muito diferente de hamster. E eu quero contar essa experiência pra vocês, contar como tem sido a rotina com as ratinhas aqui em casa. E tá muito calor, gente. Eu tô brilhante, olha só. Toda suada. As tchutchulinas chegaram aqui em casa no domingo, dia 5 de dezembro, ou seja, já tem um tempinho. E como elas já são 100% adaptadas ao contato humano, desde o primeiro dia, eu já iniciei a estabelecer as primeiras tentativas de aproximação com elas. Eu abria a caixa e ficava, enfim, ali observando elas, conversando com elas. Oi, linda. Eu tentei oferecer comida diretamente pra elas também no começo, e elas me surpreenderam. Elas se mostraram muito mais assustadas do que eu esperava. No primeiro dia, elas mal saíram dos ninhos enquanto eu tava assim, bem pertinho delas. E toda vez que elas precisavam sair de um lugar pra ir pra outro, elas corriam por debaixo da forração, e aí ficava o papel higiênico todo mexendo assim. Inclusive, isso é uma observação muito interessante de fazer. Elas são muito rápidas, elas são muito ágeis, elas são muito safas, elas sobem e descem de uma estrutura com a maior facilidade do mundo. É impressionante, porque eu tô acostumada com hamster, né? E a verdade é que a carinha não... ela parece uma batata. Outra coisa que me surpreendeu é o quanto elas são piquititinhas. Eu sabia que elas seriam pequenas e menores do que a carinha, mas eu não tava esperando que elas fossem ser tão pequenas assim. É a coisa mais fofinha, elas inclusive conseguem passar pelo buraco do suporte de bebedouro. O lugar onde fica o bico do bebedouro, elas conseguem entrar e sair por ali com o bebedouro dentro do suporte. Elas são muito pequenas. É uma delícia observar elas, mas como eu percebi que elas não estavam muito confortáveis no começo, eu evitava ficar muito tempo ali em cima delas, pra elas ficarem mais confortáveis e fazerem as coisinhas delas sem eu ficar atrapalhando. E foi no quarto dia de estadia das minhas bebês emprestadas que elas começaram a demonstrar um pouco mais de confiança em mim. Na verdade, não foi um pouco mais, elas começaram a demonstrar muito mais confiança do que elas estavam antes. E começaram a passar a fazer as coisas todas naturalmente enquanto eu tava por perto. Completamente diferente de antes, né? Que qualquer barulhinho elas corriam pra se esconder. Ô, Pipinha! Oi, Pipinha! Para estabelecer esse laço de confiança, eu fazia tentativas de aproximação todos os dias. No começo, essas tentativas eram bem menos invasivas. Eu não chegava a colocar mão perto delas, nem nada assim. Eu só realmente ficava observando e conversando com elas. Mas aí depois que eu percebi que elas já estavam bem mais confortáveis comigo, eu comecei a tentar me aproximar mais. Eu comecei a tentar oferecer comida diretamente para as tchutchulinas. Assim, com os dedinhos em forma de pinça, com a comidinha assim na ponta e tentar oferecer, ou então na palma da mão. Na palma da mão é um pouco mais invasivo, é um pouco mais difícil de estabelecer esse nível de confiança pro bichinho vir pegar. Na pontinha do dedo normalmente é mais fácil. E adivinha só como é que foi essa nova fase da nossa relação? Vocês acham que elas pegaram ou que elas não pegaram a comida? Comenta aqui embaixo pra mim que eu quero saber o que vocês acham. Elas não pegaram a comida. De início, elas não aceitaram de jeito nenhum a comida vinda diretamente de mim. Nem no dedinho em forma de pinça, nem na palma da mão. Eu tentava um pouquinho, ficava perfeitamente parada pra evitar assustar elas, né? E aí depois de um minutinho assim, sem nenhum sinal de sucesso, eu deixava os petisquinhos pra elas e eu saía pra parar de incomodar. A Fibinha foi a primeira a ir demonstrando mais confiança em mim e mais coragem na hora de pegar
os petiscos. Ela parava, ficava um tempão me olhando. Dava pra perceber que ela tava cogitando pegar. Ai, pego ou não pego? Ai, meu Deus, mas e se essa mulher for maluca? E aí eu fiz uma primeira tentativa de, em vez de ficar absolutamente parada com a mão lá, eu fui tentar me aproximar dela devagarinho pra ver se ela pegava o petisco. E eu consegui me aproximar muito, muito. Ela ficou ali esperando eu vir com o petisco, mas ela não pegou e ela foi embora. Ela quase pegou, mas ela não pegou. Mas não se engane, se você acha que foi uma grande frustração esperar dias e dias pra perceber os primeiros sinais de confiança delas em mim, muito pelo contrário. Esse dia que a Fibinha quase pegou o grãozinho de ração da minha mão foi um dia que eu fiquei assim em êxtase, tão feliz que eu não sei nem explicar. O sucesso nas minhas tentativas de aproximação já tava ficando claro. E aí logo no dia seguinte a esse evento que a Fibinha quase pegou o petisco, mas não pegou, e especificamente no 6º dia, ela já tava mais confiante em mim e ela veio em cima da minha mão e pegou uma sementinha. Mas não foi rápido, ela ficou um tempão bastante receosa naquela coisa de pega ou não pega. Você via que ela queria pegar, ela se aproximava e cheirava a minha mão, aí ia embora. Aí se aproximava de novo, quase pegava a semente e ia embora de novo. Até que finalmente ela pegou. Gente, nesse dia eu fiquei realizada. É muito gostosa a sensação de ter um bichinho tão assustadinho, tão desconfiado, pequenininho, confiando em você. Funcionou. É muito mais gostoso do que uma interação forçada. O bichinho, ele foi diretamente até você, sem você precisar fazer nada, só deixou ali disponível e ele vem. É muito gostoso. Eu amo essa interação, onde você vê a confiança do bichinho. Uma coisa que eu consegui perceber claramente é a diferença entre as personalidades das 3 ratinhas. Pelo que eu percebi, a Winnie é a mais ativa, a mais safa, a mais saidinha, enfim. Ela é quem tá sempre perambulando pelo alojamento, tá sempre indo de uma toquinha pra outra, correndo na rodinha. Ela tá sempre fazendo as coisas pelo alojamento. Ela é que você bate o olho no alojamento e você vê ela primeiro. Oi, meu amorzinho. Oi, princesinha. Se ela fosse uma das 3 espiãs demais, ela seria a Clover, com certeza. Ela, inclusive, foi a primeira a começar a fazer as coisas normalmente no alojamento, mesmo quando eu tava olhando. A Phoebe, como vocês já devem ter percebido pelo meu relato, né, pareceu mais corajosa com relação ao contato humano quando tinha comida envolvida. Ela foi a primeira a se aproximar de mim com relação à comida, porque eu era a moça que trazia as comidas, né? Então, todas elas ficavam percebendo, cara, tá, é dessa mulher aí que tá vindo a comida. Mas será que é seguro se aproximar? E elas usaram a Phoebe de cobaia, basicamente foi isso. Se a Phoebe se aproximar e der tudo certo, a gente se aproxima também. Se não der tudo certo, a gente não se aproxima. Com a Fibinha, as tentativas de aproximação com os petisquinhos funcionaram muito, muito bem. E logo depois que a Phoebe confiou em mim e veio pegar comida diretamente na minha mão, logo depois, a Winnie começou a fazer isso também. Ela não tinha me permitido nenhum tipo de interação até esse momento. A Phoebe deixou, ela foi e fez. Por isso que eu acho que a Phoebe foi cobaia mesmo. Depois da primeira vez que ela viu a Phoebe subindo na minha mão, ela passou a subir na minha mão, às vezes, ela nem pegava os petiscos da minha mão. Ela só subia na minha mão, lambia, dava umas mordiscadinhas. Ficava lá por curiosidade. Já a Pipinha tem sido, pelo menos até agora, a mais tímida ou a menos ativa dentre as 3. Ela é quem fica mais tempo escondidinha, mais tempo dentro da toquinha. Até hoje ela não pegou nenhuma comidinha diretamente da minha mão, mas ela já aceitou os petisquinhos oferecidos através das janelinhas, das toquinhas. É muito legal observar as 3 interagindo umas com as outras, porque até hoje eu não tinha essa experiência. A Carinha foi o primeiro roedor que eu tive, e hamsters são animais solitários, eles devem viver sozinhos. Então até hoje eu não tinha tido essa oportunidade de ver roedores se relacionando entre si ao vivo. E é muito legal. Com as minhas tentativas de aproximação dando certo, elas começaram a tentar reconhecer a minha mão, dando mordiscadinhas e lambidinhas. Nada machucava, não eram mordidas pra valer, sabe? Mas eu ficava com muito nervoso. Aí eu ficava assim, com a mão assim, aí elas vinham e davam uma leve mordidinha e eu fazia assim. Isso já era o suficiente pra assustar elas e elas fugiam muito rápido. Então eu percebi que pra interagir com elas plenamente, eu ia precisar confiar nelas, confiar que elas não iam me morder de verdade. Dar aquela chance pra elas de mostrar que elas não iam fazer nada comigo, assim como eu tava tentando mostrar pra elas que eu também não ia fazer nada com elas. Então, esse foi o maior desafio, porque eu dava a comidinha ou colocava a mão
sem nada, e elas subiam e davam as mordiscadinhas delas, e eu tinha que ficar parada e confiar que aquilo ali não ia virar uma mordida de verdade e me machucar. Mas eu tava decidida que eu ia confiar nelas. E, gente, eu confiei. Eu passei a ficar perfeitamente parada, confiando que elas não iam me morder de verdade. E deu certo, elas não me morderam de verdade nenhuma vez, e elas passaram a não se assustar mais comigo, porque quando eu me assustava, eu acabava assustando elas. Então, confiar nelas me ajudou a fazer com que elas confiassem em mim. E agora a nossa relação tá muito bem estabelecida, porque elas confiam em mim, elas sobem, elas pegam a comida, elas fazem tudo, menos a Pipinha. A Pipinha eu ainda vou conquistar o coração dela. Todo dia eu observo as três até me certificar de que eu vi as três. Elas são muito parecidas, mas eu consigo identificar elas tranquilamente. Então eu fico ali observando até me certificar de que eu vi as três ratinhas, pra ter certeza que cada uma delas está saudável e tá ativa. Normalmente a Wiwi e a Fibinha são bem mais tranquilas de ver. Logo nos primeiros momentos da noite eu vou ali ver. 6 horas da tarde elas já estão fazendo bagunça. Oi, Fibinha. Já a Pipinha é mais difícil, ela na verdade não é difícil, mas ela é, dentre as três, a que é um pouco mais difícil, porque ela é um pouco mais reclusa. Então eu tenho que ficar ali um tempinho vendo até ela aparecer. Mas ela sempre aparece. Só que no 6º dia delas aqui em casa, a Winnie resolveu que ela ia demorar um pouco mais a aparecer. As outras duas já estavam ali fazendo a maior farra e a Wiwi ainda não tinha aparecido. E eu fiquei nervosa. Eu tava disposta a ficar plantada a noite inteira, sentada na frente da caixa, pra esperar essa ratinha aparecer. Mas não precisou, não. Rapidinho ela saiu, foram só uns minutinhos ali olhando. E ela saiu e eu vi que tava tudo bem com ela, tava tudo ótimo. Uma coisa que eu acho muito interessante falar é sobre como tem sido ter outros animais, além da Carinha, dentro do meu quarto. Eu sempre digo por aqui que a melhor coisa, quando você tem roedores, é separar eles em cômodos diferentes. Principalmente com roedores solitários, né, com hamsters. Porque a presença do outro vai incomodar, muito provavelmente, e eles vão perceber que tem outro ali. Mesmo sem ver, só pelo cheiro mesmo, porque eles têm um olfato muito potente. Infelizmente, aqui em casa eu não tive mesmo a oportunidade de fazer isso, porque o meu quarto é o único ambiente da casa que eu consigo realmente controlar 100% e ter certeza que o Simba não vai entrar, o nosso gatinho. Então, infelizmente, a nossa única opção foi hospedar as ratinhas aqui no mesmo quarto onde a Carinha vive. E isso refletiu, sim, num aumento dos sinais de estresse que a Carinha dava. Um leve aumento, não foi grandes coisas, mas foi o suficiente para eu perceber. Foram apenas alguns momentos passando um pouco mais de tempo que ela tá acostumada, roendo as coisas pelo alojamento, mas já foi suficiente para eu perceber que tava diferente, mas não foi o suficiente para eu me preocupar e pensar em o que eu poderia fazer para acabar com isso. Rapidinho isso acabou sozinho. Ela já voltou 100% ao normal e ao comportamento dela de sempre, graças a Deus. E por último, eu gostaria de falar sobre as diferenças que eu percebi entre a tutoria de dongos e a tutoria de hamster. E a primeira que eu tenho pra falar é sobre os cheirinhos. As xoxolinas me pareceram ter um odor muito mais forte do que a Carinha e acabaram me exigindo muito mais preocupação e manutenção de limpeza. Talvez isso não seja simples assim de concluir. Eu não tô falando que hamsters são mais cheirosos do que camundongos. Até porque as xoxolinas estão num alojamento menor do que o da Cara. O alojamento delas suja mais rápido mesmo, porque ele é menor. A forração principal que elas estão usando é papel higiênico. O papel higiênico também não é a melhor forração de todas pra segurar odores. Elas são 3 ratinhas fazendo xixi pelo alojamento, enquanto a Carinha é uma só. Mas, em resumo, o alojamento delas acabou me demandando mais trabalho pra manter tudo limpinho do que a Carinha me demanda. A Cara praticamente não me demanda nada. E foi só isso que eu consegui concluir a respeito dessas questões de manutenção, né, com a experiência que eu tô tendo. Outra coisa que eu tenho que falar é sobre o comportamento. As xoxolinas são animais que, teoricamente, já são sociabilizados e já lidam com gente há muito tempo. E elas me surpreenderam pelo tanto que elas são assustadinhas. Mas isso não quer dizer que hamsters não sejam animais assustados também. Pelo contrário, eles são muito assustados e isso faz parte do instinto deles como animais, principalmente de presa. Mas a maneira como as duas espécies demonstram o medo é bem diferente. Hamsters disfarçam muito bem o medo deles, para evitarem de se mostrarem vulneráveis. Mas normalmente, quando eles são pegos no susto, eles ficam paralisados e eles assumem uma posição de submissão. Já as xoxolinas fogem. No menor sinal de perigo, elas fogem. Mesmo que na maior parte das vezes esse sinal de perigo seja só uma sombra passando por cima delas, ou
um barulho de mola do colchão, elas fogem. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que elas são super ágeis, super rápidas e são super capazes de realmente fugir caso alguém vá atacar elas, enquanto os hamsters eles não são muito capazes, então pra eles é muito mais fácil eles fingirem que não tem nada acontecendo pra ver se o outro vai embora. O outro, no caso, é a gente, né? As xoxolinas também se mostraram muito mais ativas e bagunceiras e destruidoras do que a carinha. As meninas sempre disseram que elas eram bagunceirinhas, né? Olha só. Eu não tinha essa noção. Tá tudo revirado mesmo. Inclusive, apesar delas serem noturnas, elas têm algumas atividades durante o dia. Não é que elas ficam acordadas durante o dia, mas quando elas acordam pra fazer qualquer coisinha, pra beber uma água, elas não só bebem a água e aí voltam pra casinha, igual a Cara faz, por exemplo. Elas acordam real durante o dia, em alguns breves momentos assim, e tocam o terror e depois voltam a dormir. E aí à noite elas realmente acordam e ficam tocando terror a noite inteira. As meninas do canal Pet Lu já tinham até falado isso já uma vez. E é interessante ver isso acontecendo ao vivo aqui na minha casa. Gente, elas destruíram uma pontezinha que eu dei pra elas em menos de uma semana. Destruíram. Destruíram. Gente, como é possível? O que me leva a acreditar que os brinquedinhos delas devam durar menos do que os brinquedinhos que você compra pra um hamster, por exemplo. Apesar da bagunça, eu não senti que elas fazem barulho à noite mais do que um hamster. Pelo contrário, eu acho até que por muitas vezes eu já tive noites difíceis de conseguir pregar os olhos por causa da carinha e elas em momento nenhum, até agora, e elas já estão comigo quase 2 semanas, né? Em momento nenhum eu sofri com isso com elas. Todas as noites que elas passaram aqui em casa comigo foram muito tranquilas e eu dormi muito bem. E elas dormem do lado da minha cabeça. A minha cama é aqui, tá vendo meu travesseiro? E o alojamento delas tá aqui embaixo. Outra coisa maravilhosa que eu percebi é que elas são animais muito tranquilos e muito fáceis de agradar. Muito mais fáceis de agradar do que hamsters, principalmente hamsters sírios, que a gente dá um alojamento o máximo, o maior que a gente consegue dar pra eles, eles ainda assim continuam demonstrando estresse. Durante todo o momento que elas estiveram aqui em casa até agora, elas não demonstraram estresse em momento nenhum. Pelo menos não até agora. E isso me deixa muito feliz, porque é muito difícil você ter que lidar com um animal estressado, que você não tem como conversar com ele e explicar, tipo, alguma coisa. Não, você só tem que dar mais pra ele. Ele tá querendo mais, você tem que dar mais. Ele tá querendo mais, você tem que dar mais. E ele não vai entender os seus limites. Então, dongos, pra mim, foram uma surpresa com relação a isso. Porque elas não demonstraram estresse em momento nenhum durante toda essa estadia aqui em casa. Por fim, a última coisa que eu tenho pra falar com relação às diferenças entre os contatos, né, que eu tive com as duas espécies, eu pude perceber que as xoxolinas, elas são vocais. Elas fazem vários squeak squeak várias vezes. E isso é muito divertido, porque às vezes parece até que elas estão conversando comigo, ou conversando entre si. Enfim, é muito fofinho. Enquanto isso, a Cara, ela não faz barulho nenhum. O que não é um problema. Eu amo a Carinha silenciosa, mas é divertido você ter um bichinho que você às vezes tem a sensação de como se eles estivessem falando com você. E é isso, gente. Eu posso afirmar com certeza que as duas experiências, tanto de ter um hamster em casa quanto de ter camundongos em casa, são duas experiências muito maravilhosas de se viver. Eu tô vivendo as duas ao mesmo tempo nesse momento, mas é muito maravilhoso e não tem essa de um animal é melhor do que o outro. Só que eles são animais diferentes, então talvez um se adapte melhor à sua rotina e ao seu estilo de vida do que o outro. Então por isso que eu quis falar sobre essas diferenças. E é isso, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito gostoso de gravar. Se não fosse o calor, tinha sido um pouco mais gostoso. Mas foi gostoso. Tem sido muito maravilhoso ter essas ratinhas aqui em casa. Todos os dias elas me apaixonam. Ai, gente, eu tô apaixonada real. Eu queria agradecer ao canal Pet Lu por ter confiado as ratinhas, né, a mim. Um beijo, canal Pet Lu. Se não fosse por elas, inclusive, esse vídeo não tava rolando. Então comenta aqui embaixo. Obrigada, canal Pet Lu. E é isso, gente. Um beijinho pra vocês. Até a próxima. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. E tchau.